Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Novidades importantíssimas, retornos aí de alguns jogadores, né, aos treinamentos e muito mais em preparação aí para o jogo da semana que vem contra o Santos, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos o link aqui embaixo na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Tem um telefone no banner para agilizar, né, esse contato. Você conseguir antecipar o seu FGTS e aproveitar para fazer um investimento, para comprar algo que você queira, fazer uma viagem, né? Não importa qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você resolver, tá? Bom, família, vamos para as atualizações de ontem. Corinthians entrou em campo pela última rodada, né, na fase de grupos da Libertadores Feminina contra o Santa Fé. Vencemos por 1-0, gol da Gabi Zanotti, né, um gol de cabeça ali na cobrança de escanteio. Corinthians ainda teve algumas outras oportunidades, tivemos um gol de empate do Santa Fé que foi anulado corretamente, né, pelo VAR, e é isso. Mais 3 pontos aí pro Corinthians, garantimos a vaga no mata-mata, tá? E aí agora o nosso adversário é o Boca Juniors, tá? Então nas quartas de final teremos Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores Feminina. Não temos data, nem horário, nem local definidos, assim que tivermos a gente atualiza aqui no canal para vocês, tá? Bom, ontem tivemos a reapresentação do nosso elenco, em preparação aí, ritmo de treinos para o jogo da semana que vem contra o Santos, né? Como eu disse, o time ficou 3 dias de folga, domingo, segunda e terça. Ontem, que foi quarta-feira, se reapresentaram e treinaram no CT Joaquim Grava, tá? Cara, a gente comentou inclusive ontem, né, sobre a questão dos jogadores que estavam lesionados, as dúvidas que a gente tinha, questão de previsão de retorno, e aí simplesmente, ontem, 4 jogadores treinaram, né? Dos 5 que a gente falou que estavam lesionados, 4 treinaram. O André Ramalho, que já era uma expectativa, né? A lesão dele ali era algo mais simples, então poderia retornar. O Charles, que estava com dores no joelho, não tinha nenhuma lesão, né? Era mais um incômodo que ele estava sentindo. Aí tinha a expectativa de retorno do Rodrigo Garro. E o Carrilho a gente não tinha data de previsão de retorno. E esses 4 jogadores treinaram ontem, tá? Tem até a foto do Rodrigo Garro aí já treinando, Carrilho apareceu também, André Ramalho, Charles. Então, assim, esses 4 jogadores participaram do treino de ontem e vão participar, né, das sequências aí de treinos que teremos no decorrer da semana. Então, estão, né, já na teoria liberados para jogar na semana que vem contra o Santos. Eles vão ter uma semana de treino. De quarta, que foi ontem, até terça-feira. Na próxima quarta-feira já é o jogo contra o Santos. Então, pô, uma semana de treinamentos aí, tranquilo, para ir se readaptando e tudo mais, se preparando para esse jogo. Cara, retornos aí importantes, né? Extremamente importantes. Principalmente o Rodrigo Garro, numa posição que a gente não tem peça de reposição no elenco, né? Tem que improvisar o Breno Bidon, o Dieguinho, que é o da posição, não joga, o Gui Amorim, que tá na base, eles entendem que não tá pronto, não sobe o cara, e a gente fica sofrendo, né, improvisando os jogadores ali, ou, em muitas vezes, jogando sem um meia armador, né, que é o que vem acontecendo, principalmente no Corinthians, tá? Do Charles, sem muita novidade, volta ali pro elenco. Carrilho é um cara importante, né, um cara muito técnico ali naquele meio campo, é um cara que vai ajudar a gente. E o André Ramalho, que até então vinha sendo titular, hoje tem a disputa com o João Pedro Tioca, né? No entendimento principalmente dos torcedores. Eu não sei se é esse mesmo entendimento do Dorival Júnior, né? Que no jogo contra o Inter colocou o Kaká titular o jogo inteiro e pronto, né? Então assim, não sei
Não sei qual é a leitura que o Dorival está fazendo da questão ali da zaga do Corinthians, mas de qualquer forma, 4 retornos extremamente importantes para o Corinthians e que já podem ajudar a gente nessa retomada, e já começa também a preparação para a Copa do Brasil. O foco do Corinthians na temporada é esse, né? A partir desse segundo semestre e essa mudança no calendário, tem que ser isso, tá? Bom, família, seguindo com as novidades, integrantes da torcida organizada, né, Gaviões da Fiel, entraram em contato com o presidente do Corinthians, o Soneca, e também com o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Romeu Thoma Júnior, tá? Conversaram com eles para cobrarem avanços nas investigações dos gastos, né, pessoais com cartão corporativo, questão de nota fria, tudo isso que a gente vem acompanhando aí no Ministério Público. Eles cobraram um avanço das investigações na parte interna do Corinthians, na Comissão de Justiça, né? Comissão de Ética. Cadê essa evolução? Cadê as investigações? A gente não tá vendo nada. A gente convocou o depoimento do Andrés, de algumas pessoas, mas assim, ó, tá muito demorado, né? Muito demorado. Por exemplo, ontem, o Romeu Thoma Júnior estava dando entrevista para um canal no YouTube, tá? Que inclusive eu recomendei aqui para vocês. O canal no YouTube chama Voz da Arquibancada, que eles fizeram uma entrevista com o pessoal da Safiel, entrevista muito bacana. Qual que é o problema? O problema não é o canal do YouTube, o problema é o Romeu Thoma Júnior. O pessoal da Safiel falou que teve uma reunião rápida com ele de aproximadamente 30 minutos, que explicaram por cima o projeto da Safiel e que queriam uma nova reunião completa, uma reunião mais extensa para explicar passo a passo do projeto detalhado. Aí o Romeu Thoma Júnior, segundo eles, tá? Segundo o pessoal da Safiel, eles não conseguem marcar essa reunião porque eles mandam mensagem de assim, dia não, Romeu Thoma Júnior não tem agenda, isso, aquilo. Não tem agenda, não tem agenda, não tem agenda. Ele não tem agenda para um projeto que pode ser benéfico para o Corinthians, mas tem agenda para ficar dando entrevista no YouTube. A troco do quê? Falaram o quê? O que o Romeu Thoma Júnior vai trazer de novo numa entrevista agora? Vocês estão entendendo? Então, já começa por aí, né? E aí, integrantes aí da torcida Gaviões da Fiel entraram em contato com o presidente Soneca, com o Romeu Thoma Júnior, para cobrar uma agilidade, né, nesses processos, para falar, ó, a gente está aguardando aí alguma decisão. E a torcida considera que qualquer tentativa de postergar o caso seria interpretada como manobra política e prometeu intensificar a pressão caso perceba lentidão. Então vamos lá. Eu já percebi lentidão, tá? Eu já percebi lentidão e eu vou explicar daqui a pouquinho. Certo? Agora, já vamos entrar nesse assunto. Segunda-feira, dia 6 de outubro, o Corinthians registrou um novo boletim de ocorrência sobre subtração de documentos relativos ao período de 2018 até 2025 no clube. John, quais documentos? Documentos financeiros e de escrituração contábil, certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: por que esse boletim de ocorrência só foi registrado agora? Sendo que, por exemplo, temos documentos de 2018 que sumiram. Quando sumiram? Quando esses documentos sumiram? Quais documentos? Por que só agora esse boletim? Por que, por exemplo, o Corinthians, né, não registrou um boletim de ocorrência na questão do uso do cartão corporativo? Aí, não tem acesso à polícia para fazer um boletim. Mas, com o Ministério Público no pé do clube, né, pressionando, pedindo documentação, pedindo explicações, a melhor resposta deles foi a seguinte: não, os documentos sumiram. Mas, tem um ponto, tá? Tem um ponto. Todos os andares do prédio administrativo do Corinthians tem câmeras. Todos os andares. Então quem roubou? Só olhar na câmera. Quando que sumiu esse documento? Né? Quando sumiu? Olha na câmera.
Tem algumas salas que, inclusive, tem até reconhecimento facial. Então, você tem um registro de quem entrou, quem saiu da sala. Você tem a câmera. E mais, tá? E mais. Fora tudo isso, fora esse modo arcaico, né? Tem uma empresa contratada pelo Corinthians para digitalizar todos os documentos. Todos. A empresa é contratada só para isso. Chegou um documento no Corinthians, eles têm que escanear o documento e subir numa nuvem. Registrar o documento, ó, tá aqui, pronto. Ou seja, mesmo que suma o documento físico, né? Documento palpável, ó, não existe mais o papel desse documento. Ok, mas você tem na nuvem. Você tem aqui digitalizado, tá no computador. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: então a pessoa roubou o documento físico, não foi registrado pela câmera, né? Ninguém viu essa pessoa. Tá com a capa de invisibilidade. É o homem invisível. Sumiu com os documentos. E essa mesma pessoa entrou no sistema do Corinthians e apagou todos os documentos. É simples, é só entrar e apagar o documento. Vocês estão entendendo? E o Corinthians fez um boletim de ocorrência registrando esse sumiço de documentos, que a gente não consegue apresentar aí para o Ministério Público, que tá difícil, os documentos sumiram e... E por isso que eu falei na questão, quando a torcida Gaviões da Fiel, se a gente perceber que o pessoal tá se omitindo, né, em colaboração, em colaborar com as investigações, se a gente perceber uma lentidão, que as coisas não estão acontecendo. Cara, não tem nada acontecendo. Tá tudo no banho-maria. Completamos hoje 2 meses da promessa do Osmar Stabile, né, o Soneca, de divulgar o relatório da Ernest Young. 2 meses ele prometeu pro dia 9 de agosto. Passou 9 de setembro, hoje é 9 de outubro. Até agora nada. Cadê esse relatório, Osmar Stabile, que você prometeu na entrevista para a Rádio Bandeirantes? Cadê o relatório? Doa quem doer, eu vou divulgar o relatório. Tá doendo em alguém, então? Porque você não tá divulgando. Será que deu uma dor mais forte em alguém? Não sabemos, tá? Não sabemos. Bom, família, quero trazer aqui para vocês algumas atualizações da GoCase muito importantes, tá? Tá chegando aí o Dia das Crianças, já nesse final de semana. Você que ainda não comprou o presente, aproveitem. Na GoCase temos promoções interessantíssimas. Capinha de celular, compre 2, pague apenas uma, né? Então vai levar aí 2 por 1, vale muito a pena. Temos as estampas do Corinthians, como também temos estampas de personagens infantis, super-heróis e muito mais. E, não, John, quero um produto para mim, quero um produto aqui bacana do Corinthians. Temos garrafa térmica personalizada, pode colocar o seu nome. Eu gosto demais desse modelo. Tem copo térmico, ó, muito bacana, de muita qualidade, e outros produtos, né, do nosso Coringão, tudo completo aí. Ontem trouxe aí a linha do uniforme 3 do Corinthians, né, eles lançaram a linha completa, garrafa, copo, capinha de celular e tudo mais no site da GoCase. Lembrando que o cupom John do Timão, que tá aí para vocês, está com 10% de desconto para compras acima de R$ 99,00, tá? Então aproveitem, temos aí muitos produtos do Coringão, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, tivemos nessa semana, né, a convocação, estamos na data FIFA, obviamente, e os jogadores chegaram na seleção brasileira, tá treinando. Inclusive o Brasil joga amanhã de manhã, né? Contra a Coreia do Sul. É isso ou é o jogo contra o Japão? Brasil, seleção. Amanhã Coreia do Sul e na terça-feira contra o Japão, né? Beleza. O Martinelli, Gabriel Martinelli, atacante de 24 anos do Arsenal, né? Foi convocado, tá ali, tal. E aí perguntaram pra ele sobre a questão sentimental dele com o Corinthians mesmo, né? Ele já afirmou diversas vezes que é corintiano, assim como o Gabriel Magalhães, os dois sempre postam, né, acompanhando os jogos do Corinthians, isso e aquilo. E, cara, perguntaram pra ele, né, sobre essa relação dele com o Corinthians, ele falou, minha relação com o Corinthians sempre foi muito intensa. Eu nasci no Parque São Jorge, com 6 anos, comecei a jogar no Corinthians, e minha infância inteira, minha vida foi o Corinthians. Jogava futsal, jogava campo, passava todos os dias da semana no Parque São Jorge, o dia inteiro.
minha vida foi lá, sou apaixonado pelo clube, tento acompanhar ao máximo, só não acompanho quando tem o jogo no outro dia, porque os jogos são sempre 1h, muito tarde, mas sempre tento assistir com os meus amigos. Então aí ele tá acompanhando igual a gente como torcedor, tá? E aí um ponto importante que eu já queria até falar, né, um gancho ali. Cara, ele começou no Corinthians, jogando futsal, no campo, jogando as duas modalidades, passou ali a infância inteira. Na hora H, nessa transição de categoria de base, dispensaram o jogador, foi pro Ituano. Então um jogador que poderia já ter vingado até no time principal do Corinthians antes de ir pra Europa, foi pro Ituano. E aí, passe de mágica, saiu do Ituano, foi pra Europa. Do Ituano pra Europa, tá? Do Ituano pra Europa. Vou até confirmar a carreira dele aqui, ó. Gabriel Martinelli. Clubes da Juventude. Corinthians até 2014, né? De 2010 a 2014. Aí foi pro Ituano 2015 a 2019. Sobe pro profissional ali entre 2018 e 2019. Em 2019 mesmo ele já vai pro Arsenal. Será que ele já não demonstrava que seria um jogador desse potencial? É a dúvida que a gente tem, tá? E aí, por fim, ele falou, ó, até no último clássico contra o Palmeiras, o Magalhães foi pra casa e a gente assistiu com os amigos dele e com os meus amigos. Contra o Palmeiras nesse ano, a gente só se deu bem, estamos felizes pra caramba. Mas, pô, no final da carreira, eu tenho esse sonho de voltar ao Brasil. A gente já conversou com o pai dele, né? Vamos voltar pro Coringão, tenho esse sonho, meu pai é muito corintiano. Obviamente, a gente ouve isso e dá um fio de esperança, só que o torcedor corintiano também já tá vacinado com isso. Quando ele fala no final de carreira, a gente já fica com o pé atrás. Hoje, o Martinelli tem 24 anos. É um jogador extremamente jovem. Hoje, o pensamento que a gente tem é, ele vai jogar essa Copa do Mundo, né? Ele já jogou, ele estava em 2022, estava, né? Vai jogar essa agora em 2026 e deve estar pronto para a próxima Copa também, né? É a tendência que ele mantém aí nesse nível. A questão é, o que ele considera como um fim de carreira, né? Porque a gente tem, por exemplo, o zagueiro Marquinhos, que já tá numa idade, cara, vamos colocar assim, não vou nem falar tão avançado, ele tá com 31 anos, não é uma idade ruim. Só que aí o cara fica, não, eu tô bem ainda na Europa, vou manter, vou seguindo. Aí quando ele não tá aguentando mais, ele fala, não, aí eu vou voltar pro Brasil, né? Isso que o Marquinhos, não é nem o caso do Magalhães e do Martinelli, né? O Marquinhos é cria da nossa base, jogou aqui, foi campeão da Libertadores e ele não fala nada sobre Corinthians, sobre voltar ao Corinthians, nada. Parece que a identificação dele com o Corinthians é zero. Diferentemente, né, do Magalhães e do Martinelli. Só que é isso. A gente fica daqui com esse discurso deles, só que isso daí não enche barriga, né? Tem que ver com qual idade que eles vão bater o pé e falar, não, eu quero jogar no Corinthians, eu quero ter uma sequência no Corinthians. Eu não quero ir lá só para encerrar a carreira. Porque a gente não precisa de caridade. Não é para vir aqui, não, vou prestar caridade, fazer uma média. Não, é para vir para jogar, para ajudar o clube, para elevar o nível, né? O Magalhães é um zagueiro um pouco mais velho, né, que o Martinelli e mais novo que o Marquinhos, está com 27 anos. Então a gente tem 3 faixas de idade, né? Um com 31, outro 27, outro 24. Será que a gente vai conseguir combinar esses jogadores no Corinthians? Acho muito difícil, tá? Principalmente com o Marquinhos. Martinelli e o Magalhães vai depender aí do futuro e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas de qualquer forma é isso. A gente, obviamente, admira muito esses jogadores, agradece, né, esse carinho que eles têm com o Corinthians, tá ótimo, muito bacana, é importante pra gente. Só que, mais uma vez, isso daí não enche barriga. Ah, não, no fim de carreira eu vejo, eu tenho esse sonho. Não, é pra vir pra jogar, pra ajudar o clube, tá? Então comente aí a opinião de vocês sobre o retorno do Garro, situação aí desse boletim, né, que o Corinthians registrou, também aí esse pedido, essa revelação, né, do Martinelli. Quero saber a opinião de vocês, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!